Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente pela internet, antes de iniciar minha fala, eu só trago um registro do nosso diretor de trânsito, vereador Fernando Malon. Ele me alertou aqui que chegaram bastante componentes dos semáforos que estavam faltando, não todos, mas que vão entrar em atividade e tudo mais, que ele está... e também que uma matéria do Jornal Gazeta vai trazer explicações mais técnicas e mais amplas sobre a sua manifestação aqui na tribuna. A gente sabe que o nosso diretor de DETRU é sempre antenado, ele sempre que pode nos dar algum subsídio, ele nos dá, pelo que eu agradeço. Sim. Agradeço a manifestação sua e do diretor de trânsito. Eu peço que ele, já aproveitando, já que ele está nos escutando, assistindo, que ele dê prioridade àquele semáforo para arrumar o primeiro, aquele das ruas Klimek ali, que eu acho que é o mais grave de todos, para fazer depois os outros. Obrigado. Tá, obrigado, vereador. Eu vou tentar me ater aqui ao que eu me programei, para mesmo com o tempo bastante elastecido de hoje. Existe um certo jargão na política, de muitas vezes, alguém dizer, o fulano de tal quer ser o pai da criança, quer ser o pai do projeto e tudo mais. Isso a gente sabe que existe isso e não é de hoje. E eu tenho alguns filhos políticos. E hoje eu trago 3 deles aqui. Alguns filhos desses políticos muito queridos, outros não tantos, outros que não os consideram, mas que acabam vindo. O primeiro filho querido que eu trago é o ônibus universitário. E eu fico feliz demais que o vereador Fernando Malon, cada vez que eu falo do ônibus universitário, ele diz, de ônibus universitário não tem nada. Não como crítico, o senhor fala porque, na verdade, ele não tem. Mas eu fico feliz de ele ter o apelido pegado, porque a gente sabe, eu sei, muitos aqui sabem, se o Edson puder colocar aquele primeiro gráfico na tela, o quanto eu suei para conseguir colocar isso em prática, foi colocado, e eu fico feliz que quando sai uma matéria jornalística sobre isso, coloca ali, aprovados no ônibus universitário. É um apelido carinhoso que funciona e pegou bem. Em 2017, o primeiro ano do projeto do ônibus universitário, nós tivemos apenas 5 contemplados. De todos os inscritos, 5 ficaram. Em 2018, ano passado, foram 10, e esse ano, saiu ontem a lista final, em 2019, 20. Prova tudo aquilo que eu venho dizendo desde 2013, de que é um processo lento e devagar, que só vai crescer e, aos poucos, ele só vai trazer benefício para São Bento do Sul, porque nossos acadêmicos podem ir e voltar com a certeza de que o poder público, naquilo que vai poder, vai ajudar. Prova que sempre estive certo quanto a esse projeto, prova que a imaturidade política do ex-prefeito só fica evidenciada, e nós poderíamos ter um número muito maior se não fosse a intransigência e a imaturidade dele, imaturidade a qual hoje vai ser falada com bastante evidência. Esse é o primeiro filho. O segundo filho, esse sim eu rejeito com toda a veemência, é o ASP. A ASP acabou sendo um filho indesejado, que caiu na minha vida de uma forma horrível, traumatizante, e que aos poucos vem se mostrando. Eu digo isso porque hoje, finalmente, eu esperei todos os momentos adequados para poder fazer isso. Hoje eu protocolei 4 ações judiciais, foram 3, amanhã eu devo protocolar outra, de indenizações contra a pessoa que vinculou meu nome de outras a esse tão falado caso, e deve ser falado, deve ser discutido, num total de pedido de indenizações de mais de R$150 mil para todos os envolvidos, porque a pessoa, que não se pode dizer o nome, jogou na lama vários bons nomes, e por isso ela deve responder, ela a pessoa. Certamente que a pessoa que deve responder por isso jamais vai ter condição financeira de pagar algo nem perto disso. Mas eu, como advogado, farei questão que até o fim da vida dela, ela não consiga comprar nenhuma geladeira no crediário, porque o nome dela vai estar tão sujo que não vai permitir. A gente sabe, o vereador Fernando Malon sabe, os advogados que aqui estão sabem, que quando alguém não paga uma dívida judicial, você pode protestar o nome, você pode negativar o nome no Serasa, você pode, inclusive, reter a carteira de motorista, você pode reter passaporte, e eu me assegurarei que essa pessoa jamais ponha os pés para fora do país. Eu vou me assegurar que, se ela for comprar um micro-ondas numa loja, ela tenha que pegar o nome emprestado de alguém, porque se depender de mim e das pessoas que ingressaram com ação com ela hoje, ela jamais conseguirá fazer isso pelo resto da vida dela.
E, por fim, o assunto que eu peço ao Edson que coloque em tela é um assunto que foi objeto de uma matéria jornalística ontem no jornal A Gazeta. É mais um filho meu, esse também indesejado, e que quem sofre com essa paternidade acaba sendo a população como um todo. Digo, vereador Fernando Malon, que o ex-prefeito Fernando Turek vai se incomodar tanto com esse buraco da discórdia da Wunderwall, vai passar mais de uma década e o ex-prefeito Fernando Turek ainda vai se incomodar. Dias atrás, o vereador Jaime trouxe aqui uma indignação a respeito disso, e eu ainda mencionei a coincidência de que era aniversário do primeiro buraco, o senhor deve se lembrar. E aí, hoje, saiu uma matéria no jornal A Gazeta dizendo, na Justiça, segunda etapa da obra da Augusto Wunderwall não sai. E aí eu fui atrás novamente desse assunto. E por que que eu considero esse assunto uma espécie desse filho indesejado político? Porque, quando da inauguração, uma pessoa, da qual eu não posso dizer o nome, ela me ligou e disse, vereador, eu gostaria de lhe encontrar num local determinado, que não fosse visível, para eu lhe mostrar um documento. O documento é aquele que eu apareço segurando na terceira foto da imagem, que é um ofício da Paviplan, em resumo, dizendo, prefeitura, a obra que vocês ainda nem inauguraram vai apresentar problemas e eu estou avisando que eu não vou me responsabilizar por isso, porque foi mal feito. Eu vim na tribuna, gritei o quanto eu pude, alertei o quanto eu pude e dizia a frase, né, que até ficou conhecida, dizendo, buraco vai vir, eu só não sei se vem 30, 60 ou 90 dias, vem em 42. E aí foi alvo dessa matéria jornalística. Você pode pôr o próximo, Edson, por favor? Foi objeto dessa charge no jornal, que eu não me considero, ele vai colocar, que eu não me considero muito bem reproduzido nessa aí, mas ela reproduz bem o pensamento, dizendo o seguinte, não era dons mediúnicos, era lógico, a obra era eleitoreira. A obra era uma sem-vergonhice do ex-prefeito para tentar buscar uma reeleição e fazer aquilo lá. E aí a prefeitura, depois, nessa gestão, denunciou ao Ministério Público, o ex-prefeito e a equipe, dizendo que a obra era eleitoreira e que ele deveria responder por isso. O Ministério Público Estadual aqui em São Bento do Sul arquivou dizendo que não tinha indício de irregularidade alguma. E acabou por aí. Acabaria por aí, perdão. Foi recorrido à Procuradoria do Estado, dizendo a decisão do Ministério Público daqui não está correta, nós temos que ir em segundo grau. E o Ministério Público, em segundo grau, mandou voltar para São Bento e dizer, meu Deus, como é que não tem indício de irregularidade? Pode investigar. E começar a investigação. Pegando o gancho nos buracos da Wunderwall, o buraco lá é muito fundo. Eu vou ler só um trechinho aqui, bem pequenininho, de um depoimento no Ministério Público, esse depoimento é público, da engenheira da prefeitura. Ela diz o seguinte, já na concepção da obra referente à pavimentação asfáltica da rua Augusto Wunderwall, foi possível verificar a divergência entre os técnicos e os agentes políticos. O prefeito e seu assessor, Pedro Ivo, queriam interferir nas questões técnicas do projeto. A Munesc efetuou um orçamento prévio para a revitalização de toda a via, o que custaria cerca de 3 milhões de reais, que, todavia, o prefeito pretendia que o custo da obra estivesse circunscrito ao orçamento que tinha disponibilizado à época do Badesc. Ou seja, a obra custaria 3 milhões, mas o Badesc passaria menos de 1,5 milhão, e o prefeito falou, se vira, faça a obra com 1,5 milhão mesmo, porque eu preciso, ele não falou nessas palavras, mas todo mundo entendeu, eu preciso ganhar essa eleição. O resultado, 42 dias depois, a obra estava toda esburacada. Esse é mais uma obra, nesses 15 segundos que o senhor me permite, senhor presidente. Tal qual a delação da ASP, eu não vou sossegar enquanto o ex-prefeito não for condenado por essa obra. E, tantos anos depois, está num caminho muito próximo disso acontecer. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 4. Vereador Edmar Geraldo Salomão. Senhor vereador, o senhor tem o tempo de até 9 minutos para suas manifestações.